Em nome do Senhor Jesus, queremos pensar e refletir um pouco mais na sua palavra, especialmente naquele texto em que Jesus observa a oferta da viúva pobre. Sabe que muitos de vocês que conhecem os momentos de culto, identificam que no momento do culto há o recolhimento das ofertas. Faz parte do momento de adoração, de culto, de resposta ao amor de Deus. Certa vez, no tempo da juventude, o grupo de jovens, eu fui escalado para fazer o recolhimento das ofertas. E recebi uma orientação, assim como também outros receberam orientação, quem ia fazer a leitura, quem ia participar do canto, quem ia participar com algum instrumento musical. Fomos orientados sobre como proceder. E eu, que iria recolher as ofertas, recebi uma boa orientação. A orientação diz assim, olha, na hora de recolher as ofertas, não fique olhando muito para as pessoas ou prestando atenção nas ofertas. Fica ruim ficar avaliando dessa maneira. É uma boa orientação, né, para que isso não ocorresse. Tua função, disseram-me, é apenas alcançar, recolher, facilitar, não ficar olhando, observando. Eu digo isso porque, ironicamente, o texto de Marcos, capítulo 12, quando conta a história da viúva pobre, diz que justamente Jesus estava olhando, observando, analisando e, por que não dizer, avaliando a oferta das pessoas ali. E ainda por cima convidou também os discípulos a olharem, a observarem. Jesus, inicialmente, Marcos 12, a partir do versículo 38, ele diz, cuidado, guardai-vos, ou cuidado com o jeito de viver dos mestres da lei, escribas. Eles gostam de usar vestes talares. Aliás, também usamos vestes talares no momento de culto para dignificar a presença de Deus. Mas Jesus dizia, eles usam para aparecer, para ocupar os primeiros lugares. Cuidado com isso, com o jeito de agir. Jesus olhando, avaliando e ensinando. E aí ele está acompanhando na frente do gasofilácio, do local onde se colocavam as ofertas, a maneira como as pessoas ofertaram. E ele elogia uma oferta de uma viúva que deu apenas 2 moedinhas de pouco valor. E disse, deem uma olhada nessa mulher, olhem, observem. Ela deu a melhor das ofertas, a mais generosa. Porque os outros, que deram ali grandes quantias, eles tinham observado isso também, deram do que estava sobrando. Ela, porém, deu o que tinha, de coração, o melhor, todo o seu sustento. É interessante como Jesus observa e elogia ou critica as ofertas. Volto ali, quando eu disse que eu fui orientado no jeito de recolher as ofertas, foi uma boa orientação, com bom senso. Óbvio que não tem nada que ficar olhando para os outros. Mas então, por que Jesus pode? Ora, Jesus pode porque Jesus é Jesus. Mas também eu gostaria de dizer que Jesus olha e convida os discípulos não para ficar observando a oferta da viúva pobre ou dos ricos, mas ele quer convidar que cada um, os seus discípulos e também nós, olhemos para nós, para o jeito que nós fazemos. Em última análise, é um convite para nos observarmos, nos olharmos, como que nós temos agido. E isso é bastante interessante, bastante significativo, quando dizemos, examina-te a ti mesmo, olha e observa a ti mesmo. E é interessante que tem um texto bíblico que é 2 Coríntios capítulo 8, que Paulo faz de uma maneira muito parecida com Jesus. Assim como Jesus pede para os discípulos olharem a oferta da viúva pobre e avalia e ensina, Paulo, em 2 Coríntios 8, pede para que o pessoal de Corinto, para quem ele está escrevendo a carta, observe, analise e avalie a oferta
que um grupo, uma comunidade ou comunidades da Macedônia estavam fazendo. Ele elogia aquela gente que estava passando por dificuldade, pobreza inclusive, mas que não queriam deixar de participar da oferta, ajudando dificuldades que outros cristãos estavam passando na Judéia. Muito, muito interessante essa palavra. Inclusive eu quero dirigir essa leitura e quero colocar, expor aqui na tela para aqueles que quiserem acompanhar, para aqueles que quiserem ler. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 5, diz assim: Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda a boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. Interessante, né? Nós também queremos participar. E o versículo 5 diz: e fizeram muito mais do que esperavam. Primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Esse é o texto bíblico em que Paulo mostra a oferta dos macedônios e elogia esta oferta, assim como Jesus, que mostrou a oferta da viúva pobre, a elogia. Mas volto a dizer, o que Jesus está convidando a observar não é o jeito dos outros, mas é o jeito da gente, para que a gente possa, por si só, avaliar-se, olhar para si. E isso fica muito evidente nas palavras do apóstolo Paulo, no versículo de número 8. Olha só como está escrito e percebam. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Notem, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Percebem? Aqui está um exame, uma análise de si mesmo. Analisem como está o amor de vocês. Examinem-se a si mesmo. É um exame de consciência. E que a palavra nos convida a fazermos também hoje. Eu me pergunto, como está o meu amor? Como estão as minhas ofertas? Como eu tenho cuidado das pessoas ao meu redor? Vocês sabem que o exame médico, tão comum e tão necessário, ele parte do pressuposto dos sintomas. Aferir a pressão para ver como está, temperatura do corpo. Às vezes, um sintoma errado, como uma febre, denuncia algo, tem alguma coisa errada. Assim também, esses textos de hoje convidam a gente a olhar para as nossas obras, para as nossas ofertas, pela motivação da ajuda que damos ou não damos. Por que fazemos? E quando a gente analisa e olha para si mesmo, convém lembrar: nosso amor é sincero, temos cuidado dos outros, temos atentado para as pessoas ao nosso redor. E aí a palavra chama atenção, dizendo: cuidado, eu posso fazer todas as coisas ao meu redor, mas se não tiver amor, nada serei. E nesse sentido, a palavra de Deus faz um exame de uma comunidade. Aliás, lá no início, no livro de Apocalipse, tem a carta às 7 igrejas. Se você folhear lá na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, vai ver. E eu queria destacar um exame, uma análise de uma comunidade, a comunidade de Éfeso. E por isso pego aqui a Bíblia e quero também colocar aí na tela para que vocês possam visualizar esse texto. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, é Apocalipse 2, os primeiros versículos, tá? Eu não havia mencionado. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva:
Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Percebam essa expressão, anda no meio das igrejas, anda entre os adoradores, ou anda... Por que isso eu estou dizendo em meio às igrejas? Porque um pouquinho antes nesse texto diz que o candelabro são as igrejas. O candelabro é esse luzeiro que ilumina com a palavra que é luz para os nossos caminhos. E qual é o ponto aqui? Lembra que o Senhor anda no meio, observa, como Jesus observou a oferta da viúva pobre. E aí, nessa observação, a palavra de Deus diz à igreja de Éfeso: conheço as suas obras, as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Vocês têm perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. E aí o versículo 4, ao anjo ou ao anunciante desta igreja diz assim: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Olha só, se eu estou falando em exame, em olhar para si, Deus está convidando aqui também a este anunciante, este mensageiro e esta comunidade de Éfeso a olhar para si mesmo. E aí Deus mesmo dá o exame. Ele, como médico dos médicos, diz: olha, teu problema é o seguinte, tu abandonaste o teu primeiro amor. Gente, se Jesus elogia a oferta da viúva pobre, foi porque ela deu muito mais do que 2 moedinhas. Ela entregou com amor, com responsabilidade. Alguém que poderia dizer assim: não, eu não vou participar disso porque eu tenho poucas condições, mas ela diz: não, eu também quero participar. Eu amo, eu quero cuidar, eu amo a minha igreja, eu quero que o anúncio da palavra continue. Aquele entusiasmo da fé. E aqui a reflexão é: será que estamos vivendo esse entusiasmo? Será que não estamos permitindo que as diferentes coisas desse mundo esfriem o nosso amor? A palavra é: abandonaram o primeiro amor. E a palavra dura de convite ao arrependimento está no versículo de número 5, que diz assim: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, diz a palavra, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Uma palavra dura, um convite ao arrependimento. A grande questão, meus irmãos, minhas irmãs, a grande questão que acompanha aqui é a seguinte: eu próprio, quando analiso, examino-me, percebo que muitas vezes tenho abandonado o primeiro amor, aquela maior motivação. Às vezes fazemos a coisa, como se diz, no piloto automático, e temos que cuidar com isso. E quando o nosso coração se esfria, nosso entusiasmo se vai, o que fazer? E aí está o grande problema, porque uma coisa é a gente ter o diagnóstico, o exame, como que num exame médico dizendo a doença que eu tenho. Outra coisa é o tratamento. E não há outro tratamento, irmãos, se não seja aquele em que nós concentramos-nos na graça de Deus, em que a gente vislumbre, contemple de novo o poder e o amor de Deus. Lá em 2 Coríntios 8, que é o texto que a gente usou aqui, o versículo 1, quando fala, elogia os macedônios, diz: quero que vocês conheçam o que a graça de Deus tem feito pelos macedônios. Não é a oferta que eles têm feito, mas o que a graça de Deus fez por eles. E aqui na graça está o remédio para a nossa doença. É abastecer-se dessa graça. É perceber o quanto nós somos pecadores e o quanto Deus nos perdoa e ama em misericórdia. Concentrar-se nesse amor, nesta misericórdia, é que nos torna aptos a amar também. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro.
Percebem? Portanto, se tu te sente esfriado, desentusiasmado, se reconhece que talvez abandonaste o primeiro amor, o convite é: volte a esse amor, abasteça-se em Cristo, perceba o seu amor, Ele está ao seu lado, lhe convidando sempre de novo. Mas a palavra do livro de Apocalipse, que convida ao arrependimento, também diz: volte a pôr em prática essas primeiras obras. Então, também isso é importante. Não uma contemplação platônica, digamos, do amor de Deus, mas diante dele, agora quero olhar pelos outros, quero ajudar os outros, quero adentrar e estar em comunhão com os outros, viver o amor, ofertar, ajudar. Amemo-nos porque Ele nos amou primeiro. E assim possamos ter sentido na nossa vida, o sentido da missão que Deus nos dá, de ir até o próximo, de usar nossas ofertas, nossos bens, nossos talentos, com amor, com perseverança, com entusiasmo. E quando precisarmos nos abastecer, lembremos que o amor de Deus é eterno e a sua oferta é um sacrifício perfeito. Ele ofertou a sua própria vida por nós e nos deu a segurança e o dom da vida eterna para já começarmos essa vida abundante em amor constante. Que assim seja, como a oferta da viúva pobre, uma oferta cheia de amor, de responsabilidade e de generosidade. Que assim seja. Amém.